Então, turma, fizemos semana passada essa indução. Estava meio corrido, foi meio que com o que tinha em mente, né? Hoje também estamos é, saindo de um processo, entrando no outro. E é muito legal esse tipo de indução, que, na verdade, até falei, né, na outra ocasião, que não é bem uma indução, é um processo, e é um processo passivo, né? Ou seja, é, nesse início, né, dessa indução, o receptor, ele fica em silêncio, né? Não é aquele processo ativo como a gente está acostumado a observar em hipnose, né? Principalmente em hipnose clínica. É, funciona muito bem como indução, mas ela tem um objetivo, né? Eu chamo ela de indução do aprendizado temprano. Vocês vão encontrar com esse nome, aprendizado temprano, e ela é muito utilizada, foi muito utilizada por Milton Erickson no final da vida dele, né? Ali, final dos anos 70, ele se eu não me engano, faleceu em 80, né? Então, ali nesses 5 últimos anos da vida dele, ele utilizava bastante essa indução com modificações, né? Ele utilizava de formas diversas, mas sempre utilizando o quê? O aprendizado da infância. Qualquer aprendizado da infância, né? E qual o objetivo de se usar um aprendizado da infância? O objetivo é estimular a psicoaprendizagem, que virá depois. Estimular, preparar o ambiente interno, preparar o corpo para aprender coisas novas, principalmente aprender coisas diferentes, coisas novas, e aprender de uma forma mais fácil, de uma forma que se torne autônomo facilmente, né? Então, esse é o objetivo principal, mas existem diversos objetivos no meio dessa indução. Eu vou fazer primeiro a indução, eu vou fazer de um pouco diferente do que eu fiz na outra semana, e que aí a gente fica com dois, né? Dois vídeos de indução desse tipo para poder trabalhar depois. E então quem vai ser o indivíduo, o bom sujeito hipnótico, né? Como dizia o próprio Milton Erickson, né? Só um parênteses, ele dizia isso como ratificação, e é muito bom ouvir isso quando você está num processo. Você é um bom sujeito hipnótico, ou seja, você entra em hipnose muito facilmente, né? Você está demonstrando que você realmente está se aprofundando muito nesse processo. Tudo isso a gente chama de ratificação do processo, devolver para a pessoa aquilo que possivelmente está acontecendo ou não, como uma sugestão. Tá? Bom, Mota, pode chamar de Mota, Sim, Marcos, Vinícius. Você fica à sabe que você vontade. tem meu nome no meio do seu, né? Ah, sim? É o Marcos É, meu nome é Vinícius, tá? Vinícius. Fica à vontade, Mota, Marcos, como você quiser. Tá. Bom, Mota, é um processo simples, né? Você não precisa fazer nada elaborado, tá? Eu vou perguntar primeiro o que você prefere, tá? Vou deixar com você essa preferência. Você prefere apenas a indução, que você entre num processo da indução, ou você prefere que, além da indução, eu ainda traga alguma experiência secundária? Faz tudo. Faz tudo. Fazendo a secundária também. Pacote Então tá completo. jóia. Exato. Então tá jóia. Então você quer participar desse processo agora? Sim, sem problema nenhum. Ok. Então descruza as pernas, suas pernas estão cruzadas ou descruzadas, descruza as Não, pernas, né, você os está coxo. pés, os braços, tá jóia. Coloca os braços em cima das pernas. Ok. Muito bom. Mota, é o seguinte, olha num ponto. Não precisa fechar os olhos agora, não. Olha num ponto. Isso, num ponto lá em cima onde não tem um movimento, tá? Enquanto você fica olhando aí nesse ponto,
Você continua olhando nesse ponto. E você não precisa se mover, você não precisa falar. Apenas olhe nesse ponto, facilmente, nessa direção. Enquanto você está olhando para isso, Desculpa. está confortável aí? Está Agora confortável? sim. Muito bom. Então, continue olhando no ponto. Enquanto você está olhando neste ponto, eu gostaria de lembrar você de um trabalho que você teve quando você começou a escrever a primeira vez as letras do alfabeto. Parecia uma tarefa enorme. Todas aquelas letras diferentes, todas aquelas formas e modelos diferentes, e tantos deles, letras impressas, letras escritas à mão, letras de forma, letras cursivas, letras minúsculas, e gradativamente, uma a uma nota, você formou uma imagem visual mental de cada letra. Uma imagem visual localizada em algum ponto da sua mente. Localizada ali. E a mesma forma com os números. Tinha que aprender aqueles números. Um 6 é um 9 de cabeça para baixo. Um 9 é um 6 de cabeça para cima. Para qual direção as pernas apontam da letra número 3? E gradativamente você formou imagens mentais visuais, localizadas em algum lugar do seu cérebro. Enquanto eu falo com você, essa vontade de fechar os olhos pode te mostrar coisas muito interessantes agora, fechando os olhos. E neste momento, a sua respiração se modificou, sua pressão sanguínea se modificou, seus batimentos cardíacos se modificaram, seu tônus muscular se alterou, seus reflexos motores se modificaram. E à medida que você continua se sentindo mais e mais confortável, muito, muito confortável, quanto mais fundo for. E à medida que você continua a ir mais fundo, você começa lentamente a achar que parece que você é uma mente que flutua. Uma mente que flutua no espaço. E é tão grande o espaço. E junto com a minha voz, a sua mente vai. Minha voz pode se transformar na voz dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus vizinhos, na voz de qualquer coisa que você queira. No som dos pássaros, do lago, do rio, do vento.
E eu desejo de verdade, Mota, que você vai tão profundo neste transe que você se esquece de tudo e começa a aproveitar. A aproveitar. E você pode se ver sentado em alguma cadeira, ou num sofá, ou num chão, ou em qualquer lugar que você queira, agradavelmente. Pode perceber os sons desse lugar, as sensações que você tem neste lugar, as ideias que você tem neste lugar. E a sua mente consciente não precisa fazer nada. Apenas aprender. E a cada dia, aprendendo mais e mais. Assim como brincar. Assim como caixas de papelão viram espaçonaves. Assim como montar quebra-cabeças. E eu não sei o que se passa aí, mas é muito agradável ver. É muito agradável experienciar. Tudo isso se torna real. E você se encontra bem no meio disso. E desfruta disso. Agora. Aproveite. Aproveite. E na medida que você se encontra pronto e que você entenda que a partir de agora, cada dia, você terá mais e mais insights interessantes e motivações para fazer aquilo que você deseja, você pode naturalmente, ao seu tempo, tomar uma respiração ou duas profundas, na medida que seus olhos lentamente vão se abrindo e o seu corpo continua aí, mas a sua mente acorda, a sua mente desperta, na medida que seus olhos vão se abrindo e o seu corpo continua aí, enquanto a sua mente desperta. E você pode falar aquilo que está aí. Falar a primeira coisa que vem na sua mente. Agora. O relaxamento estava ótimo. Muito bom. Interessante que, quando eu estava com os olhos abertos, olhando para o ponto fixo, ficou tudo embaçado, menos o ponto que eu estava olhando. E Desfocou lateral. socou. O próprio embaçou tudo, eu perdi a noção de tudo, a visibilidade perfeita de tudo, menos do ponto que eu estava olhando, que é a, a fechadura da janela da sala. E a percepção da pulsação, eu sentia nos olhos, sentia nos meus cabelos, sentia na pele, sentia nos dedos. Eu tive uma consciência muito grande do meu corpo. Todo o meu corpo eu sentia pulsando. Bastava Muito que, bom. ou entanto, me acorjeva de uma parte do meu corpo e sentia a pulsação do meu coração. Foi bem legal. Muito bom. Muito bom. E como que foi as letras do alfabeto? Então, eu voltei lá realmente. Eu voltei lá na dificuldade de fazer letra cursiva, a
letra de forma nunca era regular, às vezes mais inclinada para um lado ou para o outro. Sim, eu voltei lá naquela fase, talvez com 6 anos de idade. Eu vivenciei de novo aquela experiência. Legal, legal. Ela serve mais para estimular aquele tipo de aprendizagem, mais do que voltar lá, que a gente acaba voltando lá, né? É impressionante, a gente acaba voltando lá. Por isso que esse tipo de indução, ela é por natureza regressiva. Por isso que nem é muito utilizado, né? Por causa disso também, porque ela tem uma natureza regressiva. Outro, pode abrir aí as câmeras. Vamos. Tá tudo bem aí, Mata? Tranquilão? E o corpo retorna, vai retornando à atividade. Eu falei para o seu corpo continuar lá, né? O corpo retorna à atividade. Pode abrir as câmeras aí, por Mas, galeria. Então, como que funciona? A gente tem um estímulo de aprendizagem da infância, ou da adolescência, ou da vida adulta, mas que seja uma aprendizagem daquelas que se torna automática, que automatize. Ou seja, dirigir um carro é uma dessas, né? Comer de garfo e faca é uma dessas. Falar, aprender a falar, né? Aprender a andar, aprender as letras do alfabeto, aprender a escrever. Todas essas aprendizados, esses aprendizados, eles se tornam autônomos, são difíceis quando estamos aprendendo, mas depois de um tempo, quando eles são autônomos, se torna muito fácil. É uma tarefa que é muito fácil. Então, qual é a mensagem que eu estou dando num nível mais profundo para a pessoa? Dando a mensagem para ela de que dá trabalho, mas depois que se torna automático, fica muito fácil. Então, como que o Erickson começa isso? Primeiro, ele gera uma expectativa. Ok? Ele gera uma expectativa. Ah, então você quer aprender, passar por esse processo hoje? Né? Eu falei para o Malta. Né? Erickson geralmente usava, você quer uma experiência de transe agora? Né? Com uma pergunta. Essa pergunta, ela vai gerar o quê também? Ela vai gerar um IE7. Já vai começar um set de sims na pessoa. Você quer, então, passar pela experiência agora? Sim. Então, descruza as pernas, né? Descruza os braços, põe as mãos em cima da perna. Tudo isso vai gerando aquele sim interno. É um IE7. Tá? Primeira parte, então, uma pressuposição, né? Você quer uma experiência, você quer passar pela experiência de transe agora, você quer passar pela hipnose agora, eu estou pressupondo que você vai passar por essa experiência, de qualquer forma. Né? E aí, nessa versão, que é diferente da outra versão, ele faz um IE7, tá? E depois ele foca a visão da pessoa num ponto. Atenção focalizada, em qualquer ponto. Né? Com os olhos abertos. Geralmente, no caso do Erickson, ou a pessoa já fechava o olho no meio e aí deixava acontecer, ou ele pedia para fechar os olhos, mas depois que ele aplicava a confusão, que nós vamos ver a parte da confusão. Então, a primeira parte, uma pressuposição de que aquele transe vai acontecer, de que aquele transe, eu estou usando esse termo transe porque é o termo que o Erickson usava, tá? Nada de teoria de estados, não estados, aqui é sala de outra coisa, né? Vamos falar os termos do Erickson, né? Então ele fala, você quer passar por uma experiência de transe agora? Sim. Então olha num ponto. Ou seja, aqui eu acabei de fazer uma causalidade implícita, tá? Se você olhar num ponto, você vai passar por uma experiência de transe agora. Ok? Então olha num ponto. Gente, Erickson é assim, uma sentença vai ter um monte de coisa, tá? Mas eu vou só passar meio batido para a gente ir analisando os trechos, tá bom? Então, você quer passar por uma experiência de transe agora?
Aqui você pode usar também um duplo vínculo. Você prefere uma experiência mais leve, mais profunda? Com o Mota, eu perguntei, né? Você prefere só passar pelo processo ou você quer alguma coisa a mais, né? Então, isso aí é o quê? É um duplo vínculo, onde eu dou duas possibilidades de escolha ou mais, tá? Aonde a pessoa, na verdade, não tem escolha. Eu estou pressupondo o meu objetivo, né? Você prefere a pimenta leve, a média ou a ardida? Eu estou pressupondo que a pimenta vai ser... A pessoa vai levar a pimenta, só preciso saber qual é, né? A única opção de escolha que eu dou é qual é a pimenta, né? Eu posso chegar para o meu filho e dizer, você vai tomar banho agora ou depois do jantar? Né? Você vai terminar essa prova hoje ou amanhã cedo? Então, eu estou pressupondo que vai terminar a prova. Eu estou pressupondo que vai tomar banho. Então, entendido aí? Pressuposição e duplo vínculo. Pode abusar dessa parte no começo, ok? A partir do momento que você fez essa introdução, a pessoa olha num ponto, está com a atenção focalizada. E aí, eu vou lembrar você de algo que deu muito trabalho quando você aprendeu pela primeira vez as letras do alfabeto. Ou eu vou lembrar você de algo que deu muito trabalho quando você aprendeu a dirigir. Eu vou lembrar você de algo que deu muito trabalho quando você aprendeu a falar. Ou eu vou lembrar você de algo que deu muito trabalho quando você aprendeu a comer de garfo e faca. Ou aprendeu a andar. Entenda que aqui eu já trago o aprendizado temprano. Tá? E por que deu muito trabalho? Porque realmente deu muito trabalho. Inclusive, você pode dizer depois que foi uma tarefa muito, muito difícil. Quando eu trago essa dificuldade à tona e a pessoa dentro dela hoje, ela fala, poxa, mas eu falo muito bem, eu ando muito bem, eu dirijo muito bem. Quer dizer que aquele trabalho nem foi tanto assim. Quer dizer que as coisas que são trabalhosas eu posso aprender facilmente e assimilar facilmente. Né? Quer dizer que a terapia, a psicoterapia, pode ser mais fácil do que eu esperava. Erickson usava muito esse tipo de pressuposição. Tá? A filha dele apareceu uma vez com um aparelho dentário e aquilo dói pra caramba. Né? E aí ele virou para ela e fala, isso aí deve estar doendo um bocado. Vai dar trabalho para você se acostumar com isso. Quem é de fora, né? Quem ouve de fora fala, poxa, que cara chato, né, cara? Falar desse jeito com a filha. Mas veja bem, olha a pressuposição implícita aí. Vai dar trabalho para quê? Para você se acostumar com isso. Ou seja, você vai se acostumar com isso. E é esse trecho que importa. O dar trabalho não importa perto do acostumar. Tá? Então, primeiro, ele traz uma empatia. Nossa, isso aí deve estar doendo um bocado. Que é isso? E é 7. Sim, está doendo um bocado. Eu falei é 7, mas é um e só, né? Porque os 7 são vários sims. Né? Nossa, isso deve estar doendo um bocado. Sim. Vai dar trabalho para você se acostumar com isso. Acho bem legal esse trechinho. Enfim, voltando para a indução,